mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. E hoje eu vou mostrar um vídeo para você do Capablanca, o grande gênio dos finais de xadrez da história. Ele tem essa fama na história do xadrez dos finais e você vai entender por quê através dessa partida. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo para a galera que gosta de jogar xadrez. Então vamos lá para a partida. Galera, essa partida que eu vou mostrar para vocês aconteceu entre Capablanca e Tartakover, em Nova York, 1924. O Capablanca, galera, é um dos maiores gênios da história do xadrez. Só para vocês terem uma ideia, com 12 anos de idade, ele já era campeão cubano. Ele venceu o Emanuel Lasker pelo título de campeão mundial, sem perder uma única partida. O Capablanca vence o Lasker sem perder uma única partida. E o mais surpreendente de tudo, galera, Capablanca ficou 8 anos sem perder uma única partida. Uma invencibilidade de 8 anos. O Capablanca é uma verdadeira máquina de jogar xadrez. Mas a grande fama do Capablanca é a sua habilidade de jogar final. Quando a gente pensa no Capablanca, logo a gente vai pensar nos finais que ele jogava. E com essa partida eu quero mostrar por que ele é tão famoso nos finais. Então vamos lá para a partida. Capablanca de brancas e Tartakover de negras. Começou com D4, E6, cavalo F3, F5. Tartakover vai jogar a abertura holandesa. Seguiu C4, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, cavalo C3, roque, E3 e B6. O Tartakover, por ter escolhido a abertura holandesa, ter as estruturas de D6, E6 e F5, ele vai desenvolver o bispo pela grande diagonal. Okay? Seguiu a partida com bispo B3, bispo B7, roque, dama E8, dama E2, cavalo E4 por parte do Tartakover, Capablanca bispo E7, cavalo C3, peão toma, dama E7. Até aí, normal. Após essas trocas, houve uma mudança na estrutura. O Capablanca ele tem mais vantagem no centro e na ala da dama. Por outro lado, o Capablanca tem algumas debilidades, o ponto de A2 e a estrutura dos peões dobrados. Tá ok? Então isso seria uma debilidade. Por outro lado, ele tem mais espaço na ala da dama. E também tem a coluna B semi-aberta. Ok? Seguiu a partida com A4. Uma manobra típica para você poder jogar o A5 e tirar essa debilidade. Tá certo? Do peão de A4, peão isolado. Seguiu a partida com bispo F3, dama F3. Esse lance parte da Tartakover é interessante. Por quê? Porque agora fica cavalo contra bispo, só que a posição está fechada. Então tem uma leve superioridade para o cavalo em posições fechadas. Seguiu a partida com cavalo C6, torre de FB1, explorando a coluna B semi-aberta. Seguiu torre de A8. O Tartakover está trazendo as peças para a ala do rei, para poder atacar na ala do rei. Por quê, Renato? Porque o Tartakover ele tem mais espaço na ala do rei. O ponto de F5 dá mais espaço na ala do rei. Então ele pode jogar, por exemplo, a torre F6, torre H6 e dama H4. Uma possível manobra tática de ataque por parte do Tartakover. Beleza? Seguiu a partida com dama H3, torre F6, F4. O Capablanca vai estabilizar possíveis avanços de peões do Tartakover na ala do rei e ao mesmo tempo, galera, ele coloca os peões na casa diferente do bispo, na casa contrária ao bispo. Por quê, Renato? Observa que os peões estão ficando nas casas escuras e o bispo do Capa está na casa clara. Por quê? Porque se você tem um bispo, tem que colocar os peões nas casas contrárias, para você não limitar o poder de ação do bispo. Por isso que você coloca os peões em casas contrárias. Ok? Seguiu a partida com o cavalo A5, para você atacar o ponto de C4, que seria esse peão dobrado. Seguiu dama F3, B6, torre A1. O Capablanca agora vai querer estourar do centro
para poder abrir o raio de ação do bispo. Seguiu dama D7, E4, peão toma e dama E4, atacando o ponto de H7. Tartakovia jogou G6, G3 pelo parte do Capablanca, Rei F8, Rei G2, Torre F7, H4. O Capablanca agora quer atacar o Rei das Negras. Como? H4, H5, ó, e atacar o ponto de G6. Ok? O Tartakov joga D5, um lance muito interessante e fica claro essa estratégia. Quando o seu adversário estiver atacando na ala do rei, você contra-ataca no centro. Essa é a estratégia de contra-ataque clássica. Ataque em alas, contra-ataque no centro. Como mostra essa partida. Tá certo? Capablanca começou a atacar na ala do rei, o Tartakov contra-atacou no centro. Você não pode ficar passivo esperando o ataque do seu adversário chegar. Seguiu a partida com peão toma peão, dama E8, dama E8, torre E8, torre E8. E agora começa o show do Capablanca. Observe que os peões estão iguais, ó, 6 peões para cada lado, uma torre para cada lado, cavalo por Tartakov e o bispo por Capablanca. O Capablanca ele vai jogar agora, o final está igual, está equilibrado, tá certo? Ninguém tem vantagem nesse final. Só que o Capablanca vai superar o seu adversário no final. É muito comum no xadrez você acumular uma vantagem ou na abertura ou no meu jogo e concretizar a vantagem no final. Só que no caso do Capablanca, era o contrário. Ele estava igual no final e conseguia conquistar uma vantagem de superioridade no final, a partida igual. Tá certo? Então, por isso que ele era tão genial no final. Porque ele jogava melhor o final do que os seus adversários. Ele criava, construía a vantagem no final, como vai acontecer na partida. Ele vai começar o baile, o show do Capablanca. Ele joga H5, um lance fortíssimo, oferecendo um peão para o Tartakov. Só que o Tartakov ele não toma o peão, porque se ele toma, o Capablanca joga torre H1 e vai atacar os peões fracos das negras. O Tartakov, nesse momento aqui, preferiu jogar a torre F6. Só que esse H5, além de atacar a estrutura das negras na área do rei, vai liberar a torre para a coluna H. Toma, torre H1. Agora as torres vão entrar na ala do rei. Vão penetrar na ala do rei. Tá certo? Rei F8 e torre H7. Olha só a manobra que o Capablanca conseguiu. Ele coloca a torre nas posições mais fortes nos finais, ó, na sétima horizontal. Essa torre na sétima horizontal tem duas finalidades. Atacar a base de peões das negras e, ao mesmo tempo, ó, cortar o rei das negras. O rei das negras fica limitado. No final, o rei tem que ir para o centro do tabuleiro. Só que o Capablanca, com a torre na sétima horizontal, limitou o rei das negras. Tranquilo? Então, as peças das brancas do Capablanca começam a ficar melhores. Seguiu torre C6, defendendo o peão e atacando. G4. E o Tartakov jogou cavalo C4. O Tartakov poderia jogar torre C3. E o Capablanca jogaria bispo G6. E nesse momento, as brancas estariam com a iniciativa. Por quê? Os peões já estão avançados, ó, na quarta horizontal. E o peão das negras ainda está no início, nas casas originais. Então aqui o avanço dos peões das brancas já estariam mais adiantados. Por isso, o Tartakov preferiu, em vez de tomar o peão, o cavalo C4. Seguiu a partida com G5. Capablanca ganha mais espaço na ala do rei, com G5. Seguiu o cavalo E3, rei F3, cavalo F5, bispo toma, peão toma. E agora o Capablanca vai fazer uma manobra espetacular, genial. Vou deixar vocês tentarem achar o lance do Capablanca. Qual seria o lance? Vamos lá, 30 segundos para vocês acharem o lance.
O lance é rei G3. Um lance espetacular. Sacrificando o peão de C3. Cheque. Capa branca sacrificou o peão. E a manobra continua. Rei H4. Tartagoa jogou. Torre F3. E agora mais um lance espetacular do cubano. Qual que seria o lance? G6. Avançando o peão e abrindo o caminho para o rei entrar na posição das negras. Torre F4. As brancas sacrificam o segundo peão. Olha só, segundo peão de sacrifício. Rei G5, Rei E4 e Rei F6. Agora, olha só que interessante. As brancas têm 2 peões a menos. Só que a posição das peças das brancas é muito superior. É praticamente decisiva. O rei está em F6. O peão está sendo coroado. E o mais importante, as brancas já estão ameaçando mate em um lance. As peças das negras estão muito ruins. O rei está tomando mate e a torre não está participando do combate, porque as negras já estão tomando mate. Então você vê que, embora as negras tenham vantagem material posicionalmente, através das manobras que o capa branca fez, já tem uma vantagem clara para as brancas. Seguiu o rei G8, cheque, rei H8. E agora uma frase do Alekhine, O Alekhine comenta essa partida, das suas partidas, ele comenta essa partida do capa branca. Ele fala que agora os peões das negras vão cair como maçã maduras. Vão começar a cair os peões das negras. A posição das negras vai desmoronar. Torre C7, capturando o peão, o primeiro peão que o capa branca sacrificou. Agora ele vai retomar os seus peões sacrificados. Torre A8. Por que torre A8? Porque as brancas estão ameaçando mate. A posição do rei e das negras é desesperadora. Seguiu. Torre A8. Rei F5. Capturando o segundo peão. Observe nessa posição que as brancas estão ameaçando 2 coisas. Avançar o peão e ao mesmo tempo dar mate. Seguiu, né? Torre A8. Rei toma peão. Capturando o segundo peão. Torre A4. Rei F6. Ameaçando mate. Cheque, rei E5. Agora, as brancas vão atrás dos peões das negras. Enquanto que o rei das negras estão paralisados. Seguiu a posição com o rei G4, G7, cheque. A partida foi jogada com o rei G8 por parte da Tartagoa. Renato, por que não toma um peão? Se você toma um peão, aconteceria o seguinte: torre toma, rei D5, rei F7, rei C6, rei E7, D5, rei D8, rei B7, rei D7, rei A7, rei D6, rei B6, rei toma e assim. E o peão iria coroar. Ok? Por isso que não seguiu dessa forma na partida. Seguiu com G7, rei G8, ok? G7, rei G8. Seguiu a partida com torre, tomou peão. Observe que os peões das negras vão ser perdidos inevitavelmente. Seguiu torre G1, rei D5 capturando outro peão, torre C1 e rei D6. Torre C2, D5. Agora a gente vai coroar esse ponto de D5, o peão de D5. Seguiu com torre C1, torre C7, propondo as trocas das torres, torre A4, rei C6, torre A4 e D6. Nesse momento, o capa branca joga D6, o Tartagoa de negras abandona a partida. Renato, abandona por quê? Eu vou mostrar uma continuação possível. Vamos supor que se tivesse continuado com torre D4, D6, B5, rei toma peão, torre D6, rei C5, torre D1,
rei C6, torre D3, rei D7, para poder apoiar a promoção do peão. Torre D1, rei C8, torre D2, dama, toma, e as brancas ganhariam o jogo. Tá certo? Por isso que as negras já tinham abandonado naquele D6 que eu mostrei. Tá certo? Então tá aí, galera. Uma partida do grande José Raul Capablanca, um dos maiores jogadores da história do xadrez, um dos maiores talentos do xadrez. E com essa partida eu quis mostrar por que ele é tão genial e tão brilhante no final de xadrez. Então tá aí, galera. Uma partida. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e valeu!